Olá, alunos de gestão de pessoas. Eu estava devendo esse videozinho para vocês para falar um pouco sobre cultura organizacional, não é? Eu pedi para que vocês lessem o que eu enviei e fizessem um vídeo. E vocês todos fizeram, né? Dizendo o que é que vocês consideraram. Vocês todos não, alguns alunos esqueceram. Mas o que que vocês entendiam por cultura organizacional? Por que que estuda cultura organizacional em gestão de pessoas e por que que isso importa? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é, vou começar falando sobre isso. E lá no final eu vou dizer o que para mim é cultura organizacional, por que eu acho que é importante cultura organizacional e por que eu acho que de uma certa forma, cultura organizacional define, por assim dizer, muitas coisas dentro das organizações. Por isso elas importam tanto. Então, por mais que inúmeros autores critiquem a utilização da expressão cultura organizacional, e eu já vou explicar por quê, não se pode ignorar que ela tem o seu valor e sentido na vida das organizações, as quais nada mais são que sociedades formalmente constituídas por pessoas. Porque se critica, porque se diz o seguinte, que uma formação cultural, ela não aconteceria dentro de uma empresa ou dentro de um local de trabalho, que cultura ela aconteceria dentro de uma sociedade e precisaria de outras questões envolvidas, pessoas envolvidas, precisaria de relações constituídas com relação a isso e de tempo, de muito tempo, para que essa sociedade desenvolvesse uma cultura. Quando a gente pensa assim, a gente pode pensar um pouco em antropologia, né? Lembrando que a antropologia é o estudo das sociedades. Seria mais ou menos alguma coisa desse tipo. Então, alguns antropólogos consideram que é uma ofensa dizer que uma empresa que é tão temporária tem uma cultura. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Eu acho que cultura empresarial ela existe. E a gente tem plena noção disso. A gente olha para alguma empresa ou a gente entra dentro de alguma empresa e a gente já tem uma noção do tipo de cultura daquela organização, né? Então, eu acho que não é bem assim. Tem alguns conceitos que a gente vai falar. Com relação à cultura, partindo do pressuposto de que a cultura existe dentro das organizações, que é um processo existente dentro das empresas, mesmo pequenas empresas, e depois a gente vai discutir um pouco quanto esse processo ou quanto a cultura organizacional pode ou não ter se alterado com a pandemia e com a modificação das relações de trabalho neste período, que se tornaram virtuais, mas sem desconsiderar o fato de que há sim cultura organizacional. A gente parte desse pressuposto aqui. Então, algumas definições e conceitos de cultura organizacional. Cultura são regularidades observadas no comportamento. Quando a gente fala em cultura, é assim, aquele conjunto de indivíduos que compartilham mais ou menos as mesmas crenças, os mesmos dogmas, que têm artefatos parecidos. É isso. Vocês devem ter visto todas essas questões em antropologia, né? Artefatos, crenças, mitos, ritos. Isso tudo é uma questão cultural dentro da sociedade, é o que define uma sociedade. Além disso, eles têm normas envolvendo grupos de trabalho. No caso das sociedades, as leis. No caso das empresas, normas de conduta, códigos de ética. A filosofia que guia as políticas de organização, né? Como a empresa se vê, como é que a empresa se mostra para o mundo e qual é a filosofia que ela tem para se organizar, né? Como é que ela olha para dentro de si. As regras do jogo que o novato deve aprender para fazer parte do grupo. É uma definição. Tipo, você entra dentro de uma organização, olha para ela, aí você sabe que tem algumas regras ali, que tem algumas questões que você precisa prestar atenção para que então você não se sinta deslocado dentro dessa organização. O clima e o sentimento de uma organização no trato com os de fora também,
né? É a forma com que a empresa recebe outras pessoas, a forma com que a empresa trata outros funcionários ou outras pessoas. O conjunto de valores, crenças e padrões de comportamento que formam o núcleo de identidade de uma organização. Um pouquinho mais completo, né? As empresas têm valores, têm crenças, têm um padrão de comportamento que elas costumam seguir, e esse tipo de padrão vai formar então o núcleo identitário daquela organização. O que ela acredita, o que ela não acredita, mesmo questões sociais, políticas, econômicas, enfim, elas acabam permeando aquela organização e dando uma cara para ela, né? Ela se torna parecido com aquilo que as pessoas dentro da organização acreditam. É mais ou menos nesse sentido. A cultura, então, vai falar um pouco do complexo total de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. É só a gente pensar assim, a gente tem um Brasil que tem algumas questões culturais que permeiam o brasileiro. Vamos dizer que o jeitinho brasileiro seja uma questão cultural mesmo, né, não levando em conta a discussão de que talvez seja um problema, mas permeia as relações porque todos damos um jeitinho do norte a sul do país. Mas a gente tem vários Brasis, né, que tem questões culturais diversas, totalmente diferentes. No sul, no nordeste, no norte, no centro, né, a gente tem ali diversas organizações culturais diferentes. E a gente não pode colocar patamares de somos melhores, somos piores, somos mais felizes, mais alegres, mais qualquer coisa. Não tem como, porque é uma questão cultural, né? São um conjunto de pessoas que vivem em sociedade há muito tempo e que têm hábitos que foram passados de geração em geração. A gente tem chimarrão, que é uma questão cultural nossa, né? Que a gente compartilha com a Argentina, com parte do Uruguai também. A gente tem questões como churrasco, a gente tem o jeito da fala, que é uma questão cultural, algumas expressões idiomáticas, bah, que é bem característico nossa. Então, cultura não tem um patamar para dizer a nossa cultura é muito mais evoluída, até porque evolução é muito complicado, né? Para onde a gente está evoluindo, né? Isso é evolução, mas enfim, cultura não tem não dá para dizer assim que é certo ou é errado, por mais que diga assim, pá, mas olha lá no Oriente Médio, as mulheres usam burca e tal. Ok, é uma questão cultural. Algumas questões atravessam leis morais, né? E aí a gente começa a atravessar essas questões, do tipo casamento infantil. Aí você vai lá e, ok, isso aí é complicado, então nós vamos pôr leis aí para que não aconteça. Né? Mas a gente tem que respeitar a cultura das pessoas, né? A gente tem lá os nossos CTGs, as vestimentas, a forma com que fala, é importante que se respeite isso. E a mesma coisa Nordeste, Rio de Janeiro, Norte, Centro do país, cada um tem processos culturais diferentes, né? Então, a cultura, ela é muito importante porque no momento em que a gente se sente dentro de algum tipo de cultura, a gente se insere dentro de uma sociedade. E aí, uma parte das nossas sensações como de pertencimento, elas afloram, né? Então a gente se sente tranquilo e repousando sobre o mar de ok, aqui estou eu pertencendo à sociedade rio-grandense, eu me sinto aqui em casa, eu me sinto aqui membro deste país, desta cultura. Por isso que as pessoas tendem a se adaptar, né, culturalmente ao local onde elas estão. Elas não esquecem da cultura de onde nasceram, mas elas se adaptam. É mais ou menos o que acontece dentro das empresas. Vamos pegar toda essa ideia de definições da cultura e bases antropológicas lá do Fleury e levar para a empresa. Lá na empresa, a gente também vai ter valores, crenças e padrões de comportamento, que, claro, diferem um monte de cultura antropológica, porque nós temos limites éticos muito fortes. A gente tem questões relacionadas aí
aí na hora de estudar cultura, assédio moral e assédio sexual, que são muito negativos e algumas empresas inserem para dentro da sua cultura organizacional como se fosse alguma coisa corrente, normal, e não é, né? Não é e é errado. Mas ainda assim a gente tem uma cultura organizacional que é formas da empresa expressar algumas coisas. Por exemplo, em algumas empresas, a definição de local onde cada um ocupa ou a cadeira que cada um ocupa é muito bem definida e cada espaço tem as suas regras. Então, se você é chefe disso, você tem um chefe, você tem subordinados, você tem tarefas relativas e não se permeia, né, relacionamentos profissionais entre essas camadas. Elas são estratificadas. Os funcionários lá, os gerentes lá, os chefes lá. A gente tem aquela pirâmide assim social dentro das organizações. Algumas organizações consideradas mais atuais, globalizadas, tiraram essa imposição da cadeia. Não tem essa pirâmide e essa estratificação. Você conversa com todos os membros da rede da organização e eles chamam isso de rede. Eles falam que nós somos uma rede, nós trabalhamos em conjunto, então todas as pessoas que participam da equipe estão, né, no mesmo patamar, digamos assim. Então, essa é uma outra maneira, uma outra forma de você lidar com esse mesmo conceito, né? Com esses conceitos de identidade organizacional. O que é certo, o que é errado, é difícil, né? É difícil apontar o dedo e dizer essa empresa faz isso e tal, isso é errado. Talvez para mim e para o meu estilo de vida, o meu jeito de ser, eu combine mais com um tipo de organização do que outro tipo de organização. Mas é uma questão pessoal, né? Do jeito que eu sou e de como eu vejo o mundo e de como é que eu me relaciono com o mundo. E menos com a empresa em si, porque muitas pessoas se adaptam melhor a empresas estratificadas. Tanto porque gostam da possível ascensão e de estarem, né, no degrau acima, quanto como essa possibilidade mesmo de estar com os pares, com pessoas que são parecidas, né? Então é difícil apontar o dedo e dizer esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, porque ele não existe de verdade. Falando em cultura organizacional, o jeito não existe, o jeito certo. As empresas organizam de certa forma uma cultura para quê? Ou elas mantêm determinadas questões culturais para render. Se aquela cultura está funcionando porque os rendimentos relacionados a isso são altos, então a gente vai fazer o possível para manter essa cultura. Se essa cultura não está funcionando, a gente vai achar uma forma de mudar ela porque a gente precisa fazer mais grana. No geral é isso. A gente não pode esquecer que apesar de todas as questões antropológicas envolvidas, estamos falando de empresas, de organizações com fins lucrativos. E mesmo assim, fins lucrativos precisam não ser deficitárias, elas precisam fazer por merecer, digamos assim, a continuidade da sua existência. Aí eu coloquei um conceito mais geral e aqui há algumas definições para gente, algumas questões para a gente falar, que é, por exemplo, fusão de empresas, né? A gente pode, quando a gente fala de cultura, a gente tá, ok, a gente definiu o que é cultura, mas tem várias questões envolvidas na temática cultura. A gente pode falar de cultura, pode falar sobre questões relativas à fusão de empresas ou misturar culturas, sobre funcionários que são expatriados, ou seja, são enviados para fora, para outros países e tem que adaptar essa cultura. Então, o RH trabalha nisso também, os expatriados. Funcionários que foram expatriados estão retornando também. Assédio moral, assédio sexual, tudo isso
né, é o bolo de discussão que sai de cultura organizacional. Então, a definição de cultura organizacional é muito simples, na verdade. São as crenças e valores compartilhados pelos funcionários, pelos empregados. Agora, essas crenças e valores, elas passam pelo crivo do ok, elas não cometem assédio moral, beleza, não cometem assédio sexual, beleza, elas respeitam preceitos culturais fundamentais do local onde elas estão, ok. Então a gente pode falar sobre cultura dentro dessa organização. Sobre fusão de empresas, por exemplo, é bem complicado, porque quando você pega duas empresas que têm culturas muito diferentes e você precisa misturar essas culturas sem afetar a essência de cada indivíduo, no geral o que acontece é que uma cultura se sobrepõe à outra, né? Tipo uma empresa muito livre, que os funcionários trabalham a hora que querem, fazem festa, tem geladeira livre, sinuca, videogame e tal. Aí essa empresa é comprada por uma outra empresa que não tem nada disso, que os funcionários têm local de trabalho ou trabalham de forma remota em casa, né? Trabalham muitas horas, não tem nenhum relacionamento entre si, nem nada disso. Uma das culturas vai se sobrepor. Uma das culturas vai acabar indo e pegando a outra. Dificilmente a gente vai conseguir uma junção das duas ou alegrar a gregos e troianos nesse caso, porque são diferentes culturas, né? São culturas diferentes e afetam essencialmente o indivíduo, porque o indivíduo que trabalha na empresa que faz festa e tal, ele tem um estilo de vida que cabe aquilo ali e ele quer aquilo ali. Ele não quer aquele trabalho remoto e tal de 8 horas ou bater ponto, por exemplo. Se ele quisesse, então ele estaria na empresa de 8 horas. Por isso é complicado. As questões culturais, elas são complicadas de lidar. As empresas, no geral, se importam com isso um pouco, mas quando principalmente uma empresa compra outra, no geral, ela faz aquele trabalho de dizer, né, ok, nós vamos respeitar a cultura de vocês, mas ela vai matando a cultura aos poucos, trocando os funcionários ou deixando eles tão desconfortáveis a ponto que eles saiam e ela segue. As culturas das empresas envolvidas não devem nem podem sofrer alterações que invalidem o que elas realmente acreditam e defendem. Ok, isso em tese. Você, quando compra ou quando se funde com uma outra empresa, tem que considerar o que aquela empresa pensa e tem que considerar o que aquilo importa para aquela empresa. Mas não é toda empresa que pensa isso, né? As empresas pensam, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar muito dinheiro. Como é que eu vou fazer para ganhar muito dinheiro? Se eu comprei essa empresa, eu quero um retorno dela. Se essa questão cultural não está refletindo em retorno financeiro para mim, eu vou matar ela, eu vou tirar ela, aniquilar, porque ela não me importa. Por que se estuda a cultura? Qual a importância disso para o mundo dos negócios? Aí tem uma resposta que eu perguntei para vocês, porque ela define fronteiras claras para todos os membros da empresa, mostrando o lado formal da cultura de uma organização, no qual normas e regulamentos delimitam as atitudes das pessoas no âmbito organizacional. Ou seja, você define uma fronteira clara para os membros da empresa. Você diz exatamente onde você está, qual o teu papel dentro daquela organização e para onde você quer chegar. Então você dá as cartas com relação à cultura organizacional. E vou dizer que a gente, como humano, assim, a maior parte das pessoas que vivem em sociedade e tal, a não ser alguém que tenha algum problema com relação a alguma sociopatia a ponto de não compreender, a gente quando pisa numa empresa, a gente já tem uma ideia, assim, o ambiente da empresa já nos passa uma boa ideia do que é aquela empresa, né? Do que importa para ela, do que não importa, de onde é que eu vou me complicar, onde é que eu vou pisar e eu vou pisar no calo de alguém. A gente sabe disso. Mesmo que não pareça alguma coisa tão clara assim, a gente sabe disso. Isso tá marcado nas pessoas. Além disso, porque apresenta um modo consistente de abordar novas situações. Exemplo, uma pessoa que trabalha com telemarketing, certamente ela não sabe o que o cliente irá dizer, mas conhece os procedimentos da organização em que atua e se sentirá segura o suficiente para argumentar. Ok, ela tem uma lista
de perguntas e respostas, então a cultura organizacional dela já sabe, bom, ok, ele vai pedir para chamar o gerente, e aí quando ele pedir eu faço isso, e depois de 10 tentativas aí eu chamo o gerente. Isso é uma questão de cultura organizacional, mesmo que pareça mais difícil de se ter, porque é telemarketing, né? E agora telemarketing está em casa, né? As pessoas estão em casa fazendo isso, e não mais em salas imensas programadas para isso. Que mais? Porque ela ajuda a unir as pessoas, garantindo um padrão conhecido de sucesso. As pessoas tendem a buscar organizações que apresentam uma identidade na qual acreditam, de modo que garanta o sucesso. Sim, as pessoas, no geral, buscam organizações onde elas se sentem bem para trabalhar. Se você não está se sentindo bem, a organização está sempre te causando um assédio moral, digamos assim. Ela está te causando um mal-estar. Se ela está te causando esse mal-estar porque você não se sente bem fazendo o trabalho que você faz, talvez seja a hora de você procurar um outro lugar para trabalhar, porque adaptar culturalmente toda uma organização ou toda uma empresa por conta de algumas pessoas que estão ali não vai funcionar, porque há uma cultura organizacional que permeia aquela empresa e que faz com que as pessoas ajam daquela forma, né? Então, a questão de aceitar ou não aceitar ou saber lidar com isso importa. Você precisa fazer isso, senão você vai não aguentar, né? Você vai passar do ponto mesmo, e aí você vai estar trabalhando num ambiente que você odeia, que você está se sentindo muito mal. Os pilares, então, do núcleo da identidade organizacional, que são os padrões de comportamento, os valores e as crenças. Isso também existe dentro das organizações, né? Padrões de comportamento tem a ver com eu tenho uma dúvida, eu vou direto pedir para o meu chefe, ou eu quero que ele me envie por e-mail, eu vou mandar um WhatsApp para ele. Essa forma, né, de se fazer as coisas, criando padrões de comportamento para isso também, elas importam. A gente segue essas formas porque a gente vê que esse comportamento existe. A gente vai testando, perguntando e vê que existe. Os valores, aquilo que a empresa acredita, e as crenças também, aquilo que a empresa, aliás, crenças, aquilo que a empresa acredita, e valores, aquilo que a empresa segue. Né? Se, por exemplo, a empresa costuma dar o seu jeitinho para fazer as coisas, talvez esteja intrínseco lá alguns valores não tão bons relacionados à corrupção, enfim, mas está dentro da organização, né? E crenças, às vezes, inclusive religiosas, daquilo que eles acreditam, do momento de fazer uma oração ou de comemorar as coisas com relação a nós acreditamos no potencial do indivíduo, nós acreditamos que existe um Deus que nos ajuda, então a gente vai comemorar para ele as nossas vitórias. Isso é uma questão também cultural dentro das organizações. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre os pilares do núcleo da identidade, que são os artefatos, valores e pressuposições básicas. Os artefatos são as questões que mostram, né, que você está dentro daquela organização. É como se fosse a cuia de chimarrão, né? Na antropologia, o chimarrão pode ser uma questão cultural de alguma organização. É um artefato, todos os dias de manhã, o horário do cafezinho, né? O momento de tomar o café, o que tem no café. Os valores compartilhados, que são pessoas que pensam parecido, né? Então, todas as pessoas dentro daquela organização pensam mais ou menos parecido. Por isso que se diz que em organizações públicas e organizações privadas acabam, em organizações públicas, tendo muitos problemas de cultura e clima organizacional, porque as pessoas estão ali porque passam em concursos públicos, não é? Muito justo, mas que compartilham valores diferentes, né? E isso respinga em questões culturais e de clima dentro das organizações, enquanto organizações privadas, elas mantêm funcionários que compartilham os mesmos valores. Dificilmente elas mantêm funcionários que não compartilham mesmos valores, a não ser que eles rendam muito para a empresa. E as pressuposições básicas, que são como se fossem as regras da organização, os livros de regras de uma organização. Aí, de novo, sobre os pilares e valores compartilhados, que eu não vou explicar porque aí vocês leem. Como a cultura pode ser organizada e os elementos, então, formadores da cultura. Então,
a gente tem elementos que formam a cultura, que vão falar desde aspectos informais, como o sentimento das pessoas, a forma como interagem entre si com os clientes, ou elementos externos, pessoas mais ternas, mais próximas, pessoas mais rígidas, mais sérias. Microculturas também importa, que é uma cultura formada por diversas microculturas. É uma organização que cada setor tem, o pessoal da contabilidade é daquele jeito, o pessoal de não sei o que é daquele jeito, o pessoal da outra área é daquele jeito. Essas são as microculturas que vão interagindo e formando um sistema bem complexo de lidar, mas é um sistema que fala daquela organização como um todo. Tem as contraculturas, que são partes integrantes da cultura organizacional, mas têm filosofias próprias e normalmente em atrito com os princípios da organização. Aí um exemplo disso é festa de aniversário ou festas de ano novo, né? São momentos em que a contracultura entra. A cultura, ela é toda séria, rígida e tal, mas naquele momento, no momento de festa, no momento de encontro extra, são outras pessoas, né? É a pessoa humana que está ali, não a pessoa administrador, ocupante de determinado cargo. Essas são chamadas contraculturas. A linguagem também, o vocabulário é uma coisa que importa muito, né, em todas as culturas, digamos assim. É o quanto uma empresa tolera que a linguagem seja usada de uma forma doméstica, digamos assim, e de uma forma culta, né, com relação à preocupação com a grafia, a gramática, com a fala e o falar corretamente. Algumas empresas se preocupam mais com isso do que outras. Os ritos. Os ritos, eles são atividades relativamente elaboradas e planejadas que vão combinar várias formas de expressão cultural e muitas vezes eles têm consequências práticas quanto expressivas. Que são os ritos? Os ritos são uma empresa de contabilidade, toda vez que a gente fecha o balanço lá trimestral, o rito é todo mundo sai para o bar para tomar uma dose, isso é um rito, né? Um rito. Ou quando um funcionário novo entra, dá uma tarefa lá que é muito impossível, que é para ele se assustar e achar que ele tem que fazer isso sempre, né? São ritos e atividades de passagem. Tem rituais, métodos e procedimentos detalhados. Então, por exemplo, rituais. Aqui tem um exemplo do festa de aniversariante do mês, que vai acontecer, por exemplo, sempre na sexta-feira do mês, na última, e começa com parabéns para você. Um dos aniversariantes fala qualquer coisa e aí os outros seguem falando. Ou seja, quando você tem métodos e formas e você segue sempre essas formas. É tipo o cartão de aniversário automático. Todo ano a gente manda uma caneca de feliz aniversário, uma caneta, um cartão, que seja. Esses são rituais que formam a cultura de uma organização. Heróis são aquelas pessoas que, devido às repetidas situações de sucesso, representam os pilares de uma organização de uma forma positiva, tanto para o ambiente interno como para o externo. Se vocês já viram O Lobo de Wall Street, o filme, se não viram, talvez a gente assista aqui ou vejam. Vou colocar aqui o videozinho para vocês saberem do que eu estou falando. Ele é um herói, né? Um anti-herói, mas ele é um herói daquele sistema, porque ele representa, né, a mítica do olha o que ele fez dentro da organização. Os heróis existem, é tipo, tá, aquele cara lá que fez tal coisa naquela época trabalha ainda lá em tal setor. Eles existem. Símbolos. Os símbolos estão presentes nos aspectos macros e nos aspectos materiais. É como a arquitetura do edifício, as salas, o tamanho, o arranjo físico desses escritórios. Eles vão definir graus de igualdade ou diferenciação entre as pessoas e, por conta disso, vão definir também tipo de comportamento. Se você tem micro salas ou se você tem um monte de pequenas salas dentro de uma organização. O que é isso? Aqui. Ok, desculpa, tive uma pequena interrupção. Voltamos. Os símbolos, então, eles estão presentes nos aspectos macros e materiais, a arquitetura do edifício, salas, mesas, a forma com que a gente organiza o espaço vai falar do tipo de organização, né? Uma organização que está dentro de um prédio, 15 andares, cada andar tem um departamento, as salas são abertas,
né? As pessoas todas têm acesso, é um tipo de organização. Outro tipo de organização é aquela onde as salas estão fechadas, cada um está no seu cubículo, né? E isso é um elemento formador de cultura organizacional. Os mitos também são as crenças não confirmadas e geralmente não declaradas, lendas transmitidas pelas pessoas, conversas informais. Não há comprovação de veracidade, mas os mitos existem. Do tipo, se você viu o que aconteceu há anos atrás com relação a tal assunto, bom, isso é um mito. Tem outras questões que afetam também a cultura organizacional, né? Quando você faz programas de ambientação, por exemplo, que você está inserindo as pessoas dentro do ambiente organizacional, você está transmitindo para ela a cultura daquela organização. Filmes sobre a história da organização fazem isso. Enfim, tem diversas formas, roda de chimarrão, saída, jogos, tudo depende do tipo de clima daquela organização. Ele é que vai definir quais são os parâmetros que fazem com que ela tenha determinada forma de ambientar ou não as pessoas que trabalham ali. Por que se estuda a cultura organizacional? No geral, é para diminuir turnover, que é a rotatividade. Se as pessoas não estão satisfeitas com a organização, elas vão embora. Se a minha cultura organizacional está muito tóxica e as pessoas não querem toxicidade, né? Hoje se fala muito disso hoje em dia. Ambientes pesados, pessoas pesadas, um trabalho que não satisfaz, as pessoas vão embora e eu perco potencial, eu perco pessoas que fazem a minha empresa ganhar muito dinheiro. Então, compreender o tipo de cultura organizacional que existe e perceber quando ele está funcionando bem a ponto da minha empresa reter os seus talentos é muito importante, né? Por isso que para diminuir a rotatividade é preciso que eu entenda o que faz com que as pessoas estejam dentro da minha organização, estejam felizes dentro da minha organização ou não. Programas de ambientação, então, também tem como objetivo, então, diminuir o tempo, né? Ou seja, o tempo para a pessoa se ambientar, ela não precisa ela sozinha entender como é que é aquele sistema e se adaptar sozinha. As pessoas vão lá e falam, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado, com tal pessoa tu fala, com tal pessoa tu não fala. Então, isso é bastante importante dentro das organizações. Acho que sobre cultura, a última questão para falar para vocês é sobre mudanças organizacionais ou mudanças culturais. Quando é que precisa que seja efetuado mudanças organizacionais? Aí tem um monte de slides falando sobre isso, mas eu vou resumir para vocês. Aí no final tem alguns exemplos, né? Desculpa que deu uma cortada, mas eu vou resumir agora no final para vocês, que é o seguinte, quando uma cultura é muito tóxica ou ela é muito descontraída, ela gera alguma consequência financeira, é preciso que eu trabalhe mudanças organizacionais. Aí vocês vão ver ali vários exemplos de empresas que têm seu perfil cultural diferente uma da outra. Cada uma com seus rendimentos, então elas adaptam os funcionários para isso. Mas sempre tem alguém medindo cultura, clima organizacional e verificando como é que eu mantenho isso dentro da minha organização, tanto por questões de turnover, né, que é a alta rotatividade, como verificação de assédio moral, assédio sexual, e preocupação em encaixar minha empresa dentro de padrões morais e éticos da própria sociedade em que ela se situa, no momento de sociedade que ela situa, mas também para me adaptar a mudanças que acontecem no mundo, né, mudanças culturais, e não ficar uma empresa que daí é considerada então antiquada. Essas mudanças culturais, elas existem, elas acontecem dentro das organizações, elas são importantes. Esse vídeo é cheio de pessoas entrando, né? Então, as mudanças culturais, elas importam, elas acontecem, elas são necessárias, às vezes ou não, mas é preciso que a empresa saiba exatamente como é que ela é, culturalmente falando, para daí então ela saber onde é que ela quer chegar, né, para se adaptar a mudanças que aconteçam no mundo em um determinado período. Então, para isso é importante compreender a cultura de uma organização.
né? Então a gente viu aqui, definiu os pilares essenciais de cultura organizacional, falou sobre os problemas relacionados a isso e verificou a importância dele para a cultura. Vocês vão ver ali no final, nos últimos slides, que acabou passando rápido, algumas empresas, né, e o quanto para essas empresas as questões culturais rolam de forma bem diferente e bem intensa, assim, é uma coisa bem interessante. E eu acho que é isso, tá bem? Eu vou colocar aqui o filme para vocês, que é o filme do O Lobo de Wall Street, que mostra exatamente uma questão de cultura organizacional. Tem outros também, como Diabo Veste Prada. Todos eles dão essa ideia, né, de como é que são as culturas dentro de uma organização, tá bem? Bons estudos, beijos e não deixem de fazer aqui a aula do dia 5, que é a primeira avaliação, tá bem? Tchau, tchau.